Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Lux e essa é mais uma edição do programa Utilidade. Já é a nossa sexta edição. O programa Utilidade traz os principais acontecimentos da semana, com análises, informações e também comentários especiais de convidados. Nessa semana vamos falar sobre o aniversário de Camaquã, que completa hoje 162 anos. Rock e Poesia, o festival também é destaque aqui no programa Utilidade. Além da previsão do tempo, você também confere a fala do ex-prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, que comentou a sua saída do governo Abner Dilma. Além disso, o secretário da Saúde de Camaquã, Daniel Mariano, também fala um pouco sobre a fila do SUS e a vacinação em Camaquã. Além disso, também nessa semana foi lançada a Expo Camaquã 2026. Isso e muito mais agora no seu programa Utilidade. E neste domingo, Camaquã completa 162 anos. Esta semana, no sábado, aliás, foi comemorado o aniversário do município lá na Praça Zé Caneto, no centro de Camaquã. Um grande bolo foi servido, além de bandas especiais e outras apresentações durante o dia. Paulo Santana, historiador camaquense e também membro da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, esteve na BJ Rádio Web e relembrou um pouco da história do nosso município. Se nós formos remontar aos primórdios, nós iremos lá para o início, meados do século XVIII, lá por 1750, 1760, né, teriam vindo os primeiros açorianos que realmente, vamos dizer assim, fixaram, né, se sedentarizaram na região. Inclusive, a minha família, família Santana, ela veio da Ilha da Madeira, né, Portugal, estabeleceu ali em Guaíba. Tem uma região ali em Guaíba onde, inclusive, eles erigiram a Capela Santana e dali, então, uma parte migrou para Camaquã. Né? Então, ali foi nossos primórdios. Nós tínhamos aqui, sim, né, a presença dos índios, inclusive. É interessante ressaltar que a nossa região do Banhado do Colégio aqui, ele hoje é composto por mais ou menos 40, 50 sítios arqueológicos denominados cerritos. Né? Cerritos são aquelas ondulações, aqueles montes, né, montículos, onde os índios então habitavam, né? Como é uma área alagadiça, eles faziam aqueles cerros e ali eles habitavam. Então ali foi encontrado alguns vestígios arqueológicos como pontas de flechas, né? Então há a comprovação sim da presença indígena em Camaquã, inclusive hoje essa área preservada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Mas remontando, né, a nossas origens, então a partir de 1815, numa iniciativa do pai do general Bento Gonçalves, né, o Sr. Joaquim Gonçalves da Silva, ele termina doando uma parte das serras dele para a construção de uma capela, onde nós, né, conhecemos ali como a área ali naquela zona da Capelinha. Inclusive, quando houve Capelinha Santo Antônio? Não, ali para quem Capelinha, vai para capela aqui? para Tá, Chuvisca ali. Que, quando houve o processo de asfalto, de assaltamento ali, foi encontrado ali as ruínas da capela ali, né, naquela região. E então, por que não se deu ali a construção? Porque não havia água no entorno, e onde não há água não há civilização, né? Então depois, lá em 1844, a prima do general Bento Gonçalves, Ana Meirelles, ela termina doando uma parte das serras dela, onde foi erigida então a nossa igreja São João Batista, né? Que tem-se que ela levou 100 anos até o seu término, né? Teria sido a construção iniciada lá em 1868, ou seja, anos após a doação, e terminado em 1968. Né? Há controvérsia sobre isso. A própria Cúria Metropolitana de Porto Alegre diz que não é essa data exata, mas infelizmente, às vezes a gente não tem essa datação tão precisa quanto hoje. Depois, em 1851, né, nós tínhamos aqui o Manuel da Silva Pacheco, que ele foi juiz de Passo Farroupilha, e também ele foi um dos administradores de Camaquã. E Camaquã,
né? Nós temos ali a Pacheco, o distrito da Pacheco, como um grande, né, vamos dizer assim, polo de desenvolvimento do município de Camaquã, né? Anteriormente, que ali nós tivemos a primeira pista de aviação, né, da Varig. Ali também teve a família Crespo ali era muito empreendedora, né? Tivemos ali também a primeira telefonia do município. Então, muito que vinha, por exemplo, da capital, Porto Alegre, para prover aquela região ali, vinha pelo Rio Camaquã, e o Manuel da Silva Pacheco, ele é quem recebia esses mantimentos, esses materiais, essa construção, alimentação, enfim. E aquilo, então, era distribuído para a região ali, para os seus devidos compradores, ali, né, nas comunidades. Então, ele termina recebendo também uma doação de terras para ampliar a área do município de Camaquã. E ele assina o documento, né? Isso nós denominamos como efemérides, né? Por que efemérides? Porque o documento, nós não temos o documento comprobatório dessa doação. Tem-se a efeméride, que o que é a efeméride? A efeméride é a memória, né, que vem passando de gerações em gerações, como a gente conhece dentro da história, dentro da doutrina acadêmica, né, a história oral. Então, alguém escreve conforme, no dia tal, fulano de tal, recebeu tanto de terras, isso, aquilo, outro. Isso é uma efeméride. Ele não é uma fonte histórica primária, né? A fonte histórica primária seria a fonte oral, né? Mas que a fonte oral seria, inclusive, a segunda fonte, porque a fonte primária é a fonte do documento documental, né? Mas, enfim, e ali por longos anos, então, ficou reconhecido 5 de maio de 1851 como a data de fundação, a terceira data de fundação de Camaquã. Inclusive, na época do prefeito Silvio Luiz, foi se colocado um obelisco, né, no centro histórico de Camaquã, em homenagem aos 100 anos de criação do município. Mas, em 1864, no 19 de abril, na verdade, a lei foi promulgada depois, eu vou chegar lá, mas se criou a Lei 569, né, que eleva Camaquã, né, a cidade. E, então, a partir dali, ficou aquela data oficial. Por quê? Porque ela é desmembrada, né, da Dores de Camaquã, e se funda a cidade de São João Batista de Camaquã, hoje só Camaquã. E lá, em 1977, o prefeito Egídio Stilabes, ele reconhece e promulga essa lei como a lei oficial de fundação de Camaquã. Então, oficialmente, nós temos o documento, inclusive o documento, ele por muito tempo ficou exposto no Salão Nobre da Prefeitura, né, que aquela lei, ela existe, ela está ali, né, então é a data maior do município de Camaquã, né, reconhecido oficialmente, né, pelos preceitos jurídicos como a fundação de Camaquã. E a Expo Camaquã 2026 foi oficialmente lançada nesta semana em um evento no Sindicato Rural. A reportagem do Blog Juarez, através do repórter Robson Marques, esteve nessa solenidade e conversou com Arilei Mendes, o presidente do sindicato, sobre esse evento que já é tradicional no nosso município, a Expo Camaquã 2026. Realmente é com uma expectativa que nós iniciamos hoje o lançamento da Expo Camaquã. É um lançamento para mostrarmos as nossas potencialidades que vão ser mostradas, né, aqui agora no dia 11 a 17 de maio, durante a Expo Camaquã. Estamos com uma expectativa boa de que, apesar da crise, o comércio precisa mostrar o seu produto. Os nossos comerciantes aqui em Camaquã, tanto de máquina como do comércio em geral do centro da cidade, precisam mostrar a sua potencialidade. É nesses momentos de crise que a gente tenta crescer mostrando o produto. Então nós convidamos todos a estarem presentes aqui na Expo Camaquã, porque é uma amostra regional e que tenho certeza que quem vier aqui vai ser bem divulgado, uma divulgação boa,
vai ter ampla divulgação dos seus produtos e a oportunidade de sair de casa e mostrar o que o cara tem para a nossa comunidade, a nossa Zona Sul. É isso aí, presidente. Cada vez mais o nome da Expo Camaquã, ela vai abrangendo aí os 4 cantos do nosso Rio Grande e sim também do Brasil. Tem empresas que vêm aí de fora mostrar o seu produto, o seu diferencial, porque hoje em dia não basta, como a gente fala, né, fazer só o feijão com arroz, né? Tem que inovar e tem que buscar alternativa para ser diferente, né, presidente? Exatamente. É isso aí que nós procuramos aqui na Expo Camaquã, essa divulgação nos nossos meios de comunicação, que seja mostrada para a nossa Zona Sul aqui o que a gente tem dentro da nossa comunidade. Não só daqui de Camaquã, mas os nossos vizinhos aqui, empresas da nossa região, vêm expor aqui. Vai ter bastante gente de fora, bastante novos expositores, e tenho certeza que nós vamos fazer uma grande expofeira, uma parceria dos nossos amigos aqui da SIC, do Núcleo, do Sindicato dos Trabalhadores, a UD, tem várias atividades aqui, né? Além da mostra, nós temos muitas atividades com palestras técnicas, gente que vem nos falar aqui sobre a nossa produção. Tenho certeza que vai ser bem interessante e nós vamos fazer uma baita Expo Camaquã. E a saúde também em destaque aqui no programa Utilidade. Nessa semana, Daniel Mariano esteve na BJ Rádio Web e falou um pouco sobre a fila do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no nosso município. Ainda de acordo com ele, a responsabilidade em casos mais graves é do Estado, e Camaquã fica com a responsabilidade em casos de baixa complexidade. Vamos conferir o que disse Daniel sobre a fila do SUS. O que acontece? O município ele é responsável por baixa complexidade, né? Então, a atenção primária, que é o que acontece dentro das UBSs, e depois tem posteriormente, quando a situação avança um pouquinho, a UPA, que também não são todos os municípios que têm UPA, né? E posteriormente, hospital, que também não são todos os municípios que têm um hospital de referência dentro do próprio município, né? Apesar que o nosso hospital aqui ele é referência para os municípios vizinhos também. Então, os exames, consultas de média e alta complexidade, eles ficam sob responsabilidade do Estado. E daí vai para o GERCOM, que é o gerenciamento do Estado. Então, realmente, o Estado ele atende todos os municípios. E a gente entende que a limitação dessa demanda em atendimento fica muito represada. Quem gerencia, então, a fila de espera aqui no município é o Estado. Isso, o que o município não é de responsabilidade do município, é média e alta complexidade, vai para a regulação do Estado. A baixa complexidade aqui. Baixa complexidade aqui. Só que o município entendendo que O que seria na prática a baixa complexidade? Um caso, assim, só para o nosso público entender. Então, tudo que é pertinente ali, exames mais simples, exames de sangue... Uma fisioterapia, por exemplo, é baixa complexidade? Baixa complexidade, é aqui no município. Só que acontece, o município ele entende que algumas coisas, se a gente fosse esperar tudo do Estado, ia demorar muito tempo. Então, o município ele começa a adquirir serviços, que nem o nosso centro de especialidades, onde a gente tem médico lá, cardiologista, ginecologista, então tem nutricionista lá. Então, são profissionais que a gente criou um espaço para diminuir um pouco essa fila, porque se a gente fosse esperar do Estado, tem pacientes que esperar um cardiologista 1 ano. Então, a gente poder contratar um profissional para atender dentro do município, para reduzir essa fila, a gente está fazendo. Só que acontece, a verba para a saúde, ela vem da atenção básica. Dessa parte de média e alta complexidade, eu vou ter que ir atrás de... Vai para o Estado daí a verba. Eu vou ter que ir atrás de emendas, negociações de Estado ou federal para conseguir recurso que não vem diretamente do atendimento da atenção básica. Entendi. Então eu vou ter que... Se eu quero contratar um cardiologista para diminuir essa fila que está no Estado, que está gigante, eu vou ter que tirar recurso de algum lugar para contratar esse cardiologista. Porque não era a responsabilidade. Você não recebe a verba. Isso, então eu vou ter que achar algum recurso de algum lugar para conseguir contratar aquele profissional. O secretário também detalhou a vacinação contra a gripe no município. De acordo com ele, a vacinação geral deve ser aberta a todo o público ainda no mês de maio. Neste momento, somente grupos prioritários estão sendo imunizados. Como essas vacinas elas vêm, o Estado que disponibiliza para o município,
Esse ano em específico veio uma quantidade menor para o município. Então a gente está com os grupos prioritários inicialmente, e se esse número de vacinas que o Estado disponibiliza para o município ele aumentar, rapidamente a gente consegue abrir para a população em geral. Então, como a quantidade de vacinas para o município, que nem no primeiro dia D que teve agora no mês de finalzinho de mês de março, início de abril, foi 2.000 doses que o Estado forneceu. Então, no primeiro sábado ali deu quase 1.000 doses. Então, conforme a gente utiliza essas dosagens, a gente pode solicitar mais. Só que também o Estado disponibiliza pouco. Vamos dar um exemplo, o município vizinho aqui nosso recebeu 200 doses só. 200 doses? Então a gente recebeu ainda, digamos, um número ainda um pouco maior. Só que o Estado está limitando um pouquinho essas dosagens. Se é recurso federal que está repassando para o Estado, a gente não tem o conhecimento específico, mas a redução... O município não tem um gerenciamento das doses que recebe, né? O Estado e... A gente pode solicitar um número maior, mas que o Estado vai mandar para a gente é menor. Então a gente fica refém disso aí, mas a gente está administrando da maneira correta, a gente tem a nossa responsável do setor de vacinação e de imunização. Entra muito, desculpa me interromper, aí entra muito aquela questão do alinhamento, né? Entre política e partido, né? Uma coisa que não era para ser, era para ser igual para todos, né? Claro. Por exemplo, o governo federal é PT, o governo municipal é PT, também dá uma atenção maior para aquele município que o governo é PT. Eu estou dando só um exemplo, né? Mas aí estou falando em política, né? É criado que nem o dia D, todos os municípios têm que fazer esse dia, que é uma campanha de vacinação, então movimenta todos os municípios a fazer essa vacinação para dar uma amplitude maior de conhecimento da população que busca um posto de saúde para tomar a vacinação. Só que daí a gente faz todo esse aparato de divulgação e a quantidade de dosagem é reduzida. Que nem esse sábado agora que passou, também teve dia de vacinação nos sábados, as unidades de saúde estavam abertas, o posto de saúde do Telmo Marder, na frente do hospital, e o posto de saúde da Viegas, o CSU. Então essas duas unidades estavam abertas no sábado, deu em torno de 600 e poucas doses nessas duas unidades no sábado que passou. A gente conseguindo atender esses grupos prioritários com maior eficiência agora nos próximos dias de campanha, com certeza no próximo mês acredito que a gente já consiga abrir de maneira geral para a população toda. Então há uma previsão para maio, digamos assim. Isso, se o número de quantidade de doses para o município aumentar um pouquinho e a população prioritária ela for atingida de maneira mais eficiente, a gente consegue fazer essa amplitude, né? E a política camaquense segue na pauta. Nesta semana, o Encontro 9.9 com Juarez da Luz recebeu Ivo de Lima Ferreira, ex-prefeito de Camaquã e agora no PL. Ele relatou um pouco sobre o rompimento com a gestão Abner Dilma no começo do ano passado e também falou que foi esquecido por Luciano e Abner. Vamos ver o que disse o ex-prefeito de Camaquã sobre o seu sentimento com esse rompimento aqui na política camaquense. Tanto o Abner quanto o Luciano pediram para mim escolher. Tu escolhe a secretaria que tu quiser. Daí disse, se eu tiver que escolher uma, eu vou escolher então a Secretaria Especial de Governo, que é uma secretaria que eu já tinha, né, atuado como prefeito. Já conhecia? Já conhecia, então tinha certeza que eu ia desempenhar um bom trabalho ali. Mas durante as minhas férias eu repensei, eu vi a situação das minhas empresas e daí vi que para mim seria um grande prejuízo eu assumir a Secretaria Especial de Governo. Tanto é que em fevereiro eu chamei o Arno para uma conversa e disse para ele, eu não vou assumir a Secretaria Especial de Governo, você pode botar quem você quiser, entendeu? Mas eu quero estar junto, né? Naquelas inauguração das obras que eu tive participação, que eu deixei encaminhado, eu quero que tu me convide para nós estar junto aí nessa, claro. Nas articulações justo, né? Políticas. E, no entanto, eu fui esquecido, né? Fui jogado, né? Como diz o outro, como um objeto. Usa e depois descarta. Então, isso me deixou muito magoado, foi doloroso para mim, mas, enfim, está superado, não tenho, assim, mágoa de ninguém. Estou seguindo o meu caminho, de outra forma, né? E sempre digo que Deus é maior, né? E sabe quem está certo e quem está errado. E neste domingo ocorre em Camaquã o Rock e Poesia, na sua edição de número 21. Alceu Amaral, um dos idealizadores do projeto, relembrou ao blog Juarez como surgiu esse festival que já é tradicional na cultura do nosso município.
Aí o que acontece? Eu estagiário ali na Casa do Poeta, né, no centro histórico. Então, no turno da tarde eu abria a casa e depois ia para a faculdade. E ali a Secretaria de Cultura, na época, né, era a administração do senhor João Carlos Machado, nós tínhamos uma liberdade na cultura bastante interessante. Não que agora não se tenha, mas foi interessante. E aí eu pensei, né, por que não fazer um festival de rock na praça? E eu pensei primeiramente na Donário Lopes, mas aí tinha um impedimento de ser feito ali, eu não vou me lembrar agora por quê. E o espaço cedido era, e preferencial era na Zeca Neto. Então, a secretária na época, era Solange, ela sugeriu que nós fizéssemos aí, nós fizemos ali. E começamos de brincadeira. Solange, né? Renner? Isso. Hoje ela tem um outro sobrenome. Tem um sobrenome. Na época era Solange. Exato. E aí foi uma ideia construída com mais 2 amigos. Né? O Anderson Borba e o Leandro Martins, ambos professores. Então são 3, o seu Amaral, Anderson Borba e Leandro Terry Martins. Nós pensamos essa ideia junto, nós pensamos junto. Só que, claro, eu que encabecei, eu que acabei preservando a ideia até o momento atual, até agora, né? Então, eu digo que o festival foi idealizado por mim, mas ele nasceu assim, meio conjunto, né? Mas eu que toquei ele, então acabou, né, de forma bem amistosa, eu acabei ficando com o evento. Ele nasceu dessa brincadeira. Por que não, né? Fazer um evento de rock, e na época tinha muito daquela coisa meio gótica, né? Porque é um estilo musical, né? Um estilo do rock. Ali naquela época dos anos 2000 tinha muito. Então nós vimos a praça, e é uma praça um pouco bucólica, né? Já a Zeca Neto já não, ela é mais aberta. Mas não tem problema, nós fizemos lá. E aí eu me lembro que claramente nós trouxemos uma banda de Santa Vitória e depois as outras bandas tudo daqui, a Blast e a banda do Everton Kodak, né? Uma referência aí na cidade, e eu não me recordo mais. Aí depois no segundo veio a Dr. Dog, eles não puderam tocar no dia, não sei, não vou me recordar. Aí nós trouxemos uma banda que é de Porto Alegre, também na área do gótico. E assim foi indo, Juarez. Ano após ano, privilegiando as bandas camaquenses, organizando, otimizando o evento e trazendo sempre uma banda convidada de um local distante. Alceu também detalhou as bandas que vão tocar neste ano no Rock Poesia 2026, que ocorre neste domingo. Estamos com um cast bastante grande, né? Porque nós privilegiamos as bandas locais, né? Então a gente vai ter, claro, a atração principal Rosa Tatuado, a Venusa de São Lourenço do Sul, a Blind Dogs de Cerro Grande, a Junior Rock de Pelotas, a Alice em Anjos de Camaquã, Elétricos e Plastificados de Camaquã, a Lobotonia, né, que é de Camaquã também. Né? Então são essas as bandas, né? Então nós temos 3 bandas de Camaquã e outras da região, e o Rosa Tatuada fechando, né? Que a gente chama no termo de roqueiro, o headliner, né? E vamos agora à previsão do tempo para esta semana aqui em Camaquã. A segunda-feira, dia 20, deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Os termômetros vão variar entre 15 e 26 graus. Não chove em Camaquã. Já na terça-feira, a situação pode mudar. No dia 21, os termômetros vão variar entre 20 e 24 graus, com possibilidade de chuva forte pela manhã. Na quarta-feira, o tempo segue com muitas nuvens e com alguma possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas vão oscilar entre 20 e 26 graus. Na quinta-feira, dia 23, pode continuar chovendo no município, com predominância de nuvens, e as temperaturas entre 19 e 22 graus. Já na sexta, o sol volta a aparecer, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva passageiras. Os termômetros variam entre 18 e 21 graus. E com o apoio de Afubra, Telesul, Protesul, TBK Internet e Expo Camaquã 2026, esta foi a 6ª edição do programa Utilidade. Lembre-se de acompanhar nosso programa no Facebook, facebook.com/blogjuarez, também no YouTube, youtube.com/blogjuareztv.
Siga também nas redes sociais, no Instagram, @blog do Juarez, e acompanhe as principais informações para o seu dia em blogjuarez.com.br. Eu sou Pedro Bux e essa foi a 6ª edição do programa Utilidade. Uma boa semana e até mais! Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança, centrais telefônicas e centrais de condomínio. O telefone WhatsApp da Telesul é o 51-3671-5330. Camaquã, Rio Grande do Sul. Na Protesul Proteção Veicular, você tem muito mais do que proteção. Cobertura de 100% da tabela FIPE, assistência 24 horas, guincho com quilometragem ilimitada após colisão, sem perfil de condutor e muitos outros benefícios para sua segurança e tranquilidade. Protesul, seu veículo protegido sem burocracia. Avenida Capitão Adolfo Castro 441, no centro de Camaquã. WhatsApp 51985174832 e 51991651419. A FUBRA convida para mais uma edição do Cozinhando